No programa de hoje nós vamos falar sobre uma prática muito comum adotada pela grande maioria da população. O nosso tema é os perigos da automedicação. A decisão, tomar uma medicação sem indicação médica, é uma escolha do paciente. Apesar de ser um hábito cultural no Brasil, visto por algo inofensivo, onde a maioria das pessoas se automedica, esse é um hábito muito perigoso. Mas afinal, quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu a opinião a um amigo sobre o medicamento ingerir em determinadas ocasiões? Contudo, a automedicação, muitas vezes vista como a solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. Para falar sobre isso, nós convidamos 3 especialistas na área da saúde, que vão nos esclarecer melhor sobre os perigos da automedicação. Saúde hoje, 12 anos com você. Há sempre um começo, uma nova canção. Corra pra si, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone, doutora Aline Maimone, experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é perigos da automedicação. Como dissemos anteriormente, nós convidamos 3 especialistas na área de saúde. Eu gostaria de apresentá-los agora. Inicialmente, o pediatra Kêmio Jorge Chamas, que ele é formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná, especialização em pediatria, pós-graduação em auditoria em saúde e perícia médica. Ele é conselheiro efetivo no Conselho Regional de Medicina do Paraná, por 3 gestões consecutivas. Ele é presidente atualmente da Sociedade Médica de Maringá. Temos a psicóloga Ana Maria Benevides Pereira, que ela é professora adjunta da PUC do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Orientadora do programa de mestrado e doutorado em Educação para a Ciência da Universidade Estadual de Maringá.
orientadora do programa de doutorado da UAM, que é a Universidade Autônoma de Madrid. Ela também é coordenadora do curso de pós-graduação em Psicologia da Saúde da PUC, Paraná. E, finalmente, a enfermeira Maria Lourdes Teixeira. Ela tem mestrado em enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá. É enfermeira do Instituto da Criança de Maringá e atua como gerente do setor de imunização. Muito bem, agradeço a presença dos três, né? Foi muito para brilhantar o nosso programa de hoje, né? Falando sobre esse tema tão aturante, né? Que é o perigos da automedicação. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Workshop Hair, sinônimo de tradição e competência, dispõe de todas as técnicas de beleza seguindo as tendências mundiais da moda, com equipe de mais de 20 profissionais especializadas em corte, maquiagem definitiva, penteados para festa, fazendo você se sentir mais bela e atraente. O casal Rose e Rogério são exemplos de profissionalismo em Maringá, brindam aos mais de 20 anos de experiência com produções glamourosas, ousadas e inesquecíveis, recebendo você em uma das maiores estruturas de beleza, dispondo de estacionamento monitorado, sala VIP para homens e suítes especiais para noivas. Workshop Hair, presente nos momentos mais importantes de sua vida. O amor, o carinho e a proteção de mãe são insuperáveis. E agora, ela tem um grande aliado, o programa Mãe Maringaense. Um compromisso da Prefeitura de Maringá com a saúde das gestantes e dos bebês. São 6 consultas de pré-natal e até 2 exames de ultrassom e obstetrícia. Além disso, o bebê fica com a mãe na maternidade, para que possam viver intensamente os primeiros momentos juntos. Os cuidados do programa continuam até a criança completar 2 anos. Dando às famílias a segurança de que, no que depender da Prefeitura, os novos maringaenses vão chegar com muita saúde. Programa Mãe Maringaense. Compromisso da Prefeitura com a saúde das gestantes e dos bebês. Prefeitura de Maringá. Construindo uma cidade cada vez melhor. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é perigos da automedicação. Muito bem, inicialmente com o pediatra Kemel Jorge Chamas. Kemel, você poderia definir para nós o que é automedicação? Inicialmente eu gostaria de cumprimentá-lo, né? Por estar aqui presente no nosso programa. Bom, prazer é meu estar aqui, né? Ao lado de 2 colegas aí da área de serviço, todas envolvidas em saúde. Um na área mental, outro na área de imunização. E a automedicação define-se pela própria palavra, né? Automedicação é medicar por conta, né? Eu acho que é uma definição mais simples, mais prática. É eu tomar remédio por conta própria. Por conta e risco, né? Próprio, né? Seria esse o conceito. Esse é o conceito, né? E o que você acha que, na maioria das vezes, leva as pessoas a fazer uso de medicação sem indicação médica? Você acha, por exemplo, que as consultas estão muito caras, que o indivíduo não tem condição, por exemplo, de procurar um médico? Quer dizer, o que você considera a respeito? Eu acho que tem vários fatores. Um deles
é a mídia. Hoje você vê na televisão propaganda de medicamentos contra varizes, contra gripe, e só manda procurar o médico se piorar. Procure o médico no caso de não melhora. E é um fator que estimula a automedicação. Não tem que tomar remédio se não melhorar, tem que procurar o médico a hora que os sintomas aparecerem. Eu acho esse um fator. O segundo fator é a disponibilidade de acesso ao médico, né? Tem algumas unidades de saúde que não, e principalmente o pessoal de baixa renda, né? Mas eu acho que está havendo uma evolução muito grande nesse sentido. Hoje existem as UPAs, né? São as unidades de pronto atendimento que ficam abertas 24 horas. Quer dizer, jogar para o setor público a culpabilidade, eu acho tirar a responsabilidade individual da automedicação. E terceiro é o fator cultural, né? Nós estamos herdando uma cultura onde a pessoa chegava na farmácia, pedia qualquer medicamento. Há uma restrição com relação aos antibióticos. Isso foi um avanço muito grande. Hoje, para qualquer pessoa comprar antibiótico, tem que ter uma receita. A hora que isso se estender aos demais medicamentos, eu acho que vai diminuir bastante a automedicação. E tem alguns medicamentos que são de uso normal dentro de uma casa, para a família, um analgésico, deixar de ter o analgésico e tomar quando tem uma dor. E não ficar tomando prolongadamente. Se não melhorar com a medicação, com paracetamol ou dipirona para dor, aí deve procurar um médico. E eu acho que hoje aumentou a facilidade de acesso ao médico. Eu não considero uma responsabilidade do setor público, não. Eu só gostaria de lembrá-los, inclusive, que nós temos uma estatística importante da Organização Mundial de Saúde, né, que fala o seguinte: em todo o mundo, mais de 50% de todos os medicamentos receitados são dispensáveis ou são vendidos de forma inadequada. Esse é o primeiro. Segundo, cerca de 1/3 da população mundial tem carência no acesso a medicamentos essenciais. E é o que é mais importante, que em todo o mundo 50% dos pacientes tomam medicamentos de forma incorreta. Mas é bem expressiva isso mundialmente. A gente pensa que é só no Brasil, e lembrar que em 2004 o Brasil era o país que mais vendia medicamentos. Por isso que essa exagero de farmácia que você encontra para tudo quanto é lugar, né? É um comércio muito promissor, né? Esse tipo de atividade. Agora, no caso, quando o indivíduo vai ao médico e o médico não receita medicamentos, né? É muito frequente você não encontrar absolutamente nada e não precisar receitar. Você acha que o paciente acha que o médico ele não tem capacidade ou não chegou a um diagnóstico correto? Olha, depende da estatura do médico, estatura profissional do médico. O que eu quero dizer com estatura profissional? O quanto ele é autêntico no seu trabalho. Se o médico examina um paciente, ele não encontrou nenhuma causa para os sintomas e diz para o paciente que você só vai tomar esse remédio ou nenhum e vamos observar, é uma manifestação de seriedade, de honestidade do profissional. Se o paciente com isso se achar frustrado, ele tem direito de procurar outro médico. Mas o médico que tem estatura e que exerce a profissão de maneira correta e ética, ele não vai inventar uma patologia para satisfazer o paciente no sentido de fornecer medicamento. Alguns médicos são mais ilustres por não prescreverem medicamento em determinadas situações. Agora, se o paciente que está indo até esse médico não gostar, ele tem direito de procurar outro. O que o médico não pode é mudar a conduta dele para agradar o paciente. É porque geralmente tem pacientes que têm um problema psicológico, a gente vai comentar isso depois, né, que são os hipocondríacos, né, que não se satisfazem sem uma receita. Eu, por exemplo, no meu caso, né, na minha atividade, raramente eu prescrevo medicamentos, por várias razões. Primeiro, que
o medicamento pode ter um efeito colateral também, né? Quer dizer, você receitar indiscriminadamente o medicamento, eu acho isso um absurdo, né? É só para satisfazer, né, o ego do paciente, eu acho que não vale a pena, né? Eu volto a insistir, a estatura profissional do médico significa ele seguir um protocolo em relação àquela situação, independente do agrado ou não. Quer dizer, o compromisso do médico é o bem-estar do paciente, e não a satisfação emocional, psicológica de quem o procura. No caso da pediatria, principalmente. Verdade. Agora, eu gostaria de cumprimentar a Ana Maria Benevides, bem-vinda ao nosso programa, né, psicóloga, né? Bom, vamos falar sobre dor, né? A dor física e a dor psíquica, elas podem ser confundidas? Sem dúvida. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui conversando sobre um assunto que eu acho extremamente importante, né, na nossa área, né, que é a questão da automedicação e dos perigos da automedicação, porque não existe medicamento inócuo, né? Todo e qualquer medicamento tem a sua função e, de alguma forma, pode vir a ser extremamente prejudicial, né? A dor física, muitas vezes é confundida com a dor psicológica, né? Em alguns momentos, até a dor psicológica dói mais, né? E muitas vezes ela é expressa através de um sintoma físico, como uma maneira da pessoa, de alguma forma, concretizar essa dor interna que ele sente, né? Que a dor interna, de alguma forma, ela se confunde, né? Porque dá aquela sensação de que algo não está bem e a pessoa não consegue muito bem precisar por quê, né? Então, é meio que essa dor interior, né, essa dor psicológica, ela acaba se manifestando numa dor física através de diversos sintomas, né? E às vezes são sintomas assim bastante vagos, onde a pessoa diz assim: ai, sinto uma coisa me sufocando na garganta, sinto um mal-estar generalizado, e ela não consegue precisar muito bem. Ou então ela elege um alvo, né, algum órgão, ao qual vai manifestar essa sua dificuldade interior. Geralmente, por exemplo, um indivíduo que se automedica, ele tem algum perfil psicológico? Por exemplo, vamos falar aqui sobre o tema hipocondríaco, que isso a gente vai abordar mais para frente. Então, o que você consideraria a respeito? Olha, eu acho que a questão da automedicação tem diversos fatores, né? Podem ser fatores tanto psicológicos, fatores sociais também, que se a gente for ver na nossa cultura, né, existe toda uma cultura que já vem desde os nossos avós e bisavós e coisas assim, né, dos chazinhos, né, a vovó traz aquele chazinho, traz um não sei o que e tal, a mãe e tudo mais. Então já existe toda uma questão de uma automedicação na própria família, né, que começam com os chazinhos que às vezes não são tão inócuos assim, né, não é pelo fato de serem fitoterápicos, né, de serem da natureza, então não vai fazer mal, não é bem assim, né? E também tem, acho que, algumas questões também psicológicas ligadas à confiança, né? Eu acho que tem algumas dificuldades no setor de saúde, né? Apesar de que melhorou bastante, nós temos um programa de saúde exemplar, né? No papel funciona muito bem, na prática nem sempre, né? Então, muitas vezes a pessoa sabe que ela vai ter que enfrentar uma fila, chegar cedo, né, para tentar ser atendida, ou então marcar um exame para daqui a 3, 4, 5 meses, ela está passando mal, e às vezes ela chega nesse médico e o médico está assim, com muitos pacientes para atender e atende assim 10, 15 minutinhos. Mal olha, né, mal faz uma perguntinha, a outra já acha que tem o diagnóstico, passa a receita, a pessoa recebe a receita e fala: mas será que é isso mesmo? Ele nem me perguntou tal coisa, ele nem me examinou direito, não sei não. Aí ele chega na farmácia e fala: me dê essa receita, mas não sei bem se é isso, né? Será que, o que o senhor acha, né? E acaba se automedicando a partir de então. Eu acho que a relação médico-paciente é uma relação extremamente importante, né? E é uma relação que deve estabelecer a confiança em um e outro. E quando isso não se estabelece, né, dificilmente a pessoa às vezes vai tomar a medicação. Ela vai ficar bastante desconfiada. Esse problema do médico ter pouco tempo ou não, depende do sistema que ele utiliza, né? Se o indivíduo trabalha, por exemplo, o SUS, que ele tem que atender 50 pessoas num período, se ele gastar
meia hora por paciente, ele não vai conseguir nunca completar a agenda dele. Infelizmente, esse é um problema sério de saúde pública, né? Isso acontece e o indivíduo, o paciente, fica penalizado por esse problema também, né? Bom, eu gostaria de cumprimentar agora a enfermeira Maria de Lourdes Teixeira, né? É um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer estar aqui, doutor. Bom, a gente está falando da medicação tradicional, né? Mas fármacos do tipo, por exemplo, fitoterápico e homeopático, eles têm implicações, por exemplo, com relação à saúde, pelo seu uso indevido? Olha, nós não podemos deixar de destacar que hoje, na ciência, nós não podemos mais agir por instinto, como antigamente era aceito. Então, o uso de chás, de medicamento, cascas de árvore, né, próprio nossa origem indígena, né, isso era aceito culturalmente. Hoje, nós não podemos mais, no mundo científico, aceitar algumas condutas que vêm só pela história. Nós temos que ter a comprovação da eficácia desse medicamento e do risco. E esse risco é maior a longo prazo na maioria das doenças. Nós demoramos décadas para confirmar que o cigarro causa câncer de pulmão. Então, não são situações assim que você tem a resposta imediata. Então, o melhor é você evitar algumas coisas. No futuro pode ser que se comprove o benefício desse produto, mas hoje a gente não pode agir mais, né, um profissional de saúde, sem essa comprovação científica. Então acho que isso é o mais importante, o que vai mudar as condutas a partir de agora. Então mesmo dentro dos fitoterápicos, dentro do Ministério da Saúde, pesquisadores brasileiros, tem vários trabalhos comprovando a eficácia desses medicamentos e a maneira correta de usar. A gente tem um exemplo clássico que era do Confrei, usado em cicatrização de feridas empomadas. Se quando usado via oral ingerida, o câncer de fígado. Então, os estudos científicos são capazes de demonstrar isso. Eu acho que essa é a nossa grande preocupação do profissional de saúde, é ter esse embasamento científico hoje no uso desses medicamentos, sejam fitoterápicos ou homeopáticos. Eles necessitam de comprovação científica para ser utilizado. A gente não pode mais, como profissional de saúde, agir de modo como nossos avós, nossos bisavós. Não que esses medicamentos não tenham sido benéficos naquele período, mas hoje nós só podemos usá-los com absoluta segurança. Um ponto que eu acho fundamental é exatamente o seguinte, né? Como médico, a gente sabe que a doença ela tem os seus sinais, os seus sintomas, né, Kimmel? E é claro que se você ingere um medicamento sem receita médica, o que vai acontecer? Poderá mascarar, né, os efeitos da doença. Não é bem assim, Maria? Exatamente, né? Isso também resgata uma coisa. No profissional de saúde é importante o vínculo com o cliente. Então, por isso que muitas vezes é dificultado, o cliente vai a vários serviços. Hoje, a tentativa é de que isso fique um atendimento personalizado, que eu sei da história desse cliente. Se na primeira vez eu tenho uma mãe com uma história de virose e eu explico para essa mãe como é a evolução da doença, o que ela deve observar e a hora correta de intervir, as próximas ela vai ter essa compreensão e vou talvez dispensar menos tempo com ela, mas ela já tem que saber disso. Então nós sabemos que o uso, por exemplo, dos anti-inflamatórios que você pode comprar em qualquer farmácia, ele interfere na resposta imunológica do paciente, seja numa infecção bacteriana, seja numa infecção viral. Então ele tem a hora precisa de ser administrado para a criança, não pode ser precocemente. Então, realmente, você estar orientando, todo o atendimento deve ser orientado. E uma coisa que a gente deve fugir é essa questão do médico. O médico é importante, mas dentro da equipe de saúde existe o farmacêutico, tem o enfermeiro. Então, essa receita, como que é o mecanismo dentro de um serviço público? Essa receita é dada e lá mesmo ele adquire esse medicamento. Ao adquirir esse medicamento, ele tem que ser orientado do uso, o tempo, né? Inclusive, se você tem um analgésico em casa, um anti-inflamatório que sobrou do primeiro atendimento, ele acaba usando novamente. Então, ele tem que estar ciente da hora que se ele vai usar aquilo sozinho ou não, ou se ele não pode, ele tem que realmente procurar o serviço de saúde. Então, nós temos que fazer essa rede de profissionais atuar em conjunto.
porque daí nós vamos conseguir educar esse paciente para o uso, né, do medicamento de forma correta, sem exageros. Bom, eu quero agradecer por enquanto a participação da Maria de Lourdes, né? Nós estamos terminando esse bloco, logo voltaremos com esse tema interessante, que é os perigos da automedicação. Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho, só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Bom, estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. E o tema em pauta é os perigos da automedicação. Inicialmente eu gostaria de pedir as minhas escusas aos nossos amigos telespectadores. Estou saindo recente de uma gripe e a voz não está muito bem tonalizada, né? De qualquer maneira, vamos levando. Bom, continuando sobre o tema automedicação, o que você teria algo a acrescentar? Bom, algumas colocações eu gostaria de fazer em função do que vocês disseram. Não no sentido de discordar ou se opor, mas no sentido de acrescentar. Tempo de consulta no sistema público de saúde. Um médico de uma unidade básica que é contratado para trabalhar 4 horas, ele atende apenas 16 pacientes. Então não é falta de tempo. Para atender em 4 horas 16 pacientes, o que nós temos visto é que dá para fazer um atendimento de primeira ordem. O que acontece é que nós estamos estudando e propondo um acréscimo de produtividade, porque nessas 4 horas ficam algum tempo ocioso. Mas quem vai decidir se ele vai fazer e vai continuar atendendo é o usuário, que vai julgar o atendimento. E com relação a tempo de consulta, ele é muito variável, depende do momento e da patologia. Eu vou dar um exemplo. Há alguns meses atrás, um dermatologista foi crucificado publicamente por atender uma consulta muito rápida. Só que era um cisto sebáceo de pele. Você não vai ficar
mais do que 5 minutos para dizer, olha, esse cisto que você tem na pele tem que ser removido. A hora que, se você quiser, me procure. Ponto final. Se aparece um outro que tem um carcinoma gástrico, eu não posso atender em 5 minutos, eu tenho que demorar mais. Então, essas variantes existem no atendimento médico. Não dá para estabelecer um padrão. Dependendo da patologia e da condição do paciente, ela pode demorar 1 hora ou mais. Mas estabelecer isso como rotina eu acho um absurdo. Com relação ao que você falou da relação médico-paciente, é fundamental. Eu gostaria de enfatizar que essa relação é fundamental no resultado. E é possível no sistema público, Nelson, isso é que eu tenho observado ultimamente, que eu tenho uma atividade voluntária nesse setor, dá para fazer uma relação médico-paciente muito boa no setor público. Não de urgência e emergência, mas nas unidades básicas de saúde, um excepcional. Local para se fazer uma relação médico-paciente. Acrescente-se a isso que hoje a farmácia do sistema público é muito rica. Eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar no setor público, foi logo depois que me formei, isso tem, sou obrigado a dizer, mas 45 anos, só tinha tetraciclina e violeta de genciana. E se virar com isto. Hoje nós temos uma listagem ampla de medicamentos. Dá para resolver 98% ou mais das situações que procuram um médico nas unidades. Então eu acho que incentivar o aprimoramento e a extensão do horário da unidade básica é o ponto fundamental para evitar até a própria automedicação, que é o tema de hoje. Só queria acrescentar, o uso de anti-inflamatório em pediatria, na minha experiência, já está abolido há mais de 20 anos. Como eu tenho 45 anos de formado, as patologias que eu resolvia antes do anti-inflamatório e as que eu resolvo hoje com anti-inflamatório, não mudou nada. E nós temos que ter um sentido crítico com relação ao anti-inflamatório, que foi criado através de marketing, de indústria farmacêutica, né? Quem é que não gosta? É tão bonito falar anti-inflamatório como se ele fosse curar o processo, né? Eu não uso em pediatria há mais de 20 anos porque quase perdi uma criança que, por conta própria, tomou anti-inflamatório. E como alguém daqui, um de vocês disse, nenhum medicamento é desprovido de efeito colateral. E na minha experiência pediátrica, o anti-inflamatório está na lista dos medicamentos mais usados e de maior risco para a criança. Aliás, os extremos da vida são os mais vitimados pela automedicação. E a criança e o idoso, pela sensibilidade que esses organismos têm aos medicamentos. Desculpe se eu me estendi um pouco, mas... Só para acrescentar o que você disse, existem certos medicamentos que podem provocar danos seríssimos, apesar da dosagem ser bem baixa. Vou dar um exemplo que é a sulfa, né? Ela pode dar aquela síndrome, né, chamada de Steve Johnson, né? Que seca, descama totalmente a pele, é uma coisa seríssima, e é que isso acontece inclusive em crianças também, na tua clínica diária, né? Em dosagem pequena, inclusive. Quer dizer, então o indivíduo que se automedica está sujeito a ter um problema dessa ordem. Eu gostaria de conversar com a Ana agora a respeito, nós comentamos anteriormente, sobre o tema hipocondria, né? Eu gostaria que você definisse para nós o que é hipocondria e se ela tem alguma relação com a automedicação. Sem dúvida. Na hipocondria, veja, em geral são indivíduos poliqueixosos, né, tem uma série de sintomas, são pessoas muito sugestionáveis, né, e normalmente quando elas veem alguma descrição de alguma doença ou coisa assim, nossa, eu posso ter isso, né, aí de repente eu também estou com isso, então preciso me medicar, então preciso manter a saúde. E, em geral, são as pessoas que vão mais aos médicos, né, que mais solicitam, e muitas vezes a questão não é física e é muito mais psicológica, né? É no sentido de tentar, de alguma maneira, restabelecer um desequilíbrio interno, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais fácil, né? E tentar fazer frente às suas inseguranças, às suas ansiedades, às suas dificuldades, né? E esse indivíduo, em geral, vai procurar um médico na tentativa de conseguir alívio para as suas dificuldades
psíquicas, né, de ansiedade, de angústia, né? E às vezes também é esse que sai reclamando, o médico não me deu nenhuma receita, como se a receita fosse alguma coisa que pudesse de alguma forma trazer esse vínculo entre ele e o médico. Ele acha muitas vezes que o médico não entendeu o que ele queria. E o médico entendeu, sim, estava muito claro, né? Mas é uma forma dele tentar restabelecer uma situação que não vai ser pela via física, né? Em geral, precisa mais de uma psicoterapia, precisa se cuidar de uma outra maneira. Maria de Lourdes, no caso, por exemplo, de um indivíduo ter que administrar medicamentos e ter que fazer uso de vacinas, existe algum problema, algum risco nesses casos? Então, mais aqui uma vez, né, no cotidiano, que é a imunização de crianças. As crianças tomam várias vacinas nos primeiros 6 meses. Praticamente, ele receberá uma vacina todo mês, né? E era culturalmente aceito pelas reações vacinais você fazer uso de antitérmicos, por exemplo, para até prevenir ou evitar essas reações. E hoje é comprovado cientificamente que as reações mais graves não serão evitadas por esse prévio medicamento, né? Isso já os estudos mostram isso, como também para alguma vacina específica, no caso que é a pneumocócica 10 valente, que é oferecida na rede pública, nos testes clínicos dessa vacina, ao se fazer uso do antitérmico, porque ele também tem um efeito anti-inflamatório, se viu uma diminuição na produção de anticorpos, quer dizer, aquela vacina vai ser menos eficaz ao se utilizar o medicamento. Então, o que voltou uma discussão que antes era padrão, toda mãe que ia no posto medicava o filho previamente. Hoje não, a conduta mudou, vai medicar somente após aparecer algum sintoma. Então, a criança deixa de ser medicada? Não, ela vai ser medicada só se realmente apresentar. Por quê? A maioria das vezes, essa criança não vai ter reação nenhuma. Ela estaria usando um medicamento que não teria efeito nenhum, seria desnecessário, correndo risco, né? E também hoje a gente já sabe que pode influenciar na resposta imunológica desta vacina em especial. Por isso hoje a recomendação mudou, vai medicar a criança pós-vacinal se tiver sintoma. Uma outra coisa, isso já é sabido há muito tempo, mas não é divulgado de amplo conhecimento, é o uso do ácido acetil salicílico nas vacinas de vírus vivo, como febre amarela, rubéola, cachumba, sarampo e varicela. No uso dessas vacinas, no próximo mês, o paciente não pode receber esse medicamento porque ele corre o risco de uma complicação grave também, né? Então isso tem que ser orientado. Nos dias de hoje, o ácido acetil salicílico, o famoso AS infantil, não é usado mais com frequência, como antigamente. Mas nós temos ainda pessoas que fazem uso, então eles têm que ser alertados no uso dessas vacinas, não fazer uso desse medicamento. Ou você tem, por exemplo, uma criança cardiopata que faz o uso rotineiro desse medicamento no tratamento da patologia de base dele. Essa criança talvez tenha que adiar essa vacina até que possa receber a vacina em vista ao tratamento que ele vem recebendo. Então, são situações que a população e os profissionais de saúde têm que ter o conhecimento para orientar adequadamente a família. Bom, eu quero agradecer por enquanto a participação das três, né? Foi interessante, dos nossos entrevistados. A gente vai voltar ainda com esse bate-papo, né? Inclusive falar sobre interação medicamentosa no próximo bloco, né? Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica.
Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. O amor, o carinho e a proteção de mãe são insuperáveis. E agora, ela tem um grande aliado, o programa Mãe Maringaense. Um compromisso da Prefeitura de Maringá com a saúde das gestantes e dos bebês. São 6 consultas de pré-natal e até 2 exames de ultrassom e obstetrícia. Além disso, o bebê fica com a mãe na maternidade, para que possam viver intensamente os primeiros momentos juntos. Os cuidados do programa continuam até a criança completar 2 anos, dando às famílias a segurança de que, no que depender da Prefeitura, os novos maringaenses vão chegar com muita saúde. Programa Mãe Maringaense. Compromisso da Prefeitura com a saúde das gestantes e dos bebês. Prefeitura de Maringá, construindo uma cidade cada vez melhor. O Workshop Hair, sinônimo de tradição e competência, dispõe de todas as técnicas de beleza seguindo as tendências mundiais da moda, com equipe de mais de 20 profissionais especializadas em corte, maquiagem definitiva, penteados para festa, fazendo você se sentir mais bela e atraente. O casal Rose e Rogério são exemplos de profissionalismo em Maringá, brindam aos mais de 20 anos de experiência com produções glamourosas, ousadas e inesquecíveis, recebendo você em uma das maiores estruturas de beleza, dispondo de estacionamento monitorado, sala VIP para homens e suítes especiais para noivas. Workshop Hair, presente nos momentos mais importantes de sua vida. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é os perigos da automedicação. Nós comentamos no bloco anterior a respeito da interação medicamentosa, né? O indivíduo que toma um medicamento e concomitantemente ele está tomando um outro. Pode existir complicações nesses casos? Lógico. E aí é a liberdade que o paciente tem na hora da consulta de questionar o médico. Nós temos, as pessoas têm medo de perguntar. É um direito do paciente. Eu quero saber se tal medicamento pode ser usado com esse medicamento. Então, devido à quantidade enorme de medicamentos e as diferentes associações, né, recentemente esses medicamentos usados para emagrecimento tiveram uma resolução firme da Anvisa no sentido de proibir associações de sedativos junto com anorexígeno. Quando não existe uma norma federal de controle, deve o paciente se defender de eventuais riscos questionando o médico. Antes de eu terminar, eu gostaria de acrescentar com relação à vacina e o que poderia trazer problema, que você muito bem falou sobre aspirina e paracetamol. Mas lembrar que
os imunodeprimidos não podem ser vacinados, não devem ser vacinados, né? E a gente entende por imunodeprimidos aquelas crianças em tratamento, geralmente de câncer, que dá uma baixa da imunidade, e o uso de corticoide. Para as vacinas de vírus vivo, né, doutor? Nós entendemos que põe em risco, apesar do risco da vacina ser pequeno, mas crianças tomando corticoide, o que não é raro, e algumas em tratamento, tomar muito cuidado e redobrar o cuidado na aplicação de vacinas, né? O que é importante na minha prática, o que eu observo, está tomando corticoide, tome cuidado, pesquise, se informe, porque isso pode levar a vacina a levar. E há casos de vacina que levaram à morte, ou indução da doença, da qual foi vacinado. Não podemos deixar de estabelecer essa evidência. Seja no setor público ou particular, já houve complicações de crianças ficarem tetraplégicas por causa de uma vacina aplicada. Então, não, que a vacina tem que ser, isso é um dever de todos, é manifestação de cuidado. Mas, por outro lado, não liberar geral, né? No sentido de procurar o profissional de saúde e se informar. Essa é a mensagem. No caso, Maria de Lourdes, com relação ao descarte de medicamentos, aliás, esse é um problema seríssimo, né? Porque o indivíduo hoje pega e joga no lixo um medicamento, né, em casa, né? Quer dizer, existe uma responsabilidade. A responsabilidade de quem que é? Da prefeitura? A responsabilidade é de quem? Hoje a responsabilidade é social, ela é dividida, né? Até pouco tempo atrás, todo o destino do lixo era responsabilidade do serviço público. Hoje mudou. A responsabilidade é de quem produz esse lixo. Então, a nível comercial, até um restaurante acima de tal quantidade, ele vai ser responsável. Assim como nós temos as lâmpadas, as pilhas, que podem poluir o meio ambiente, em relação aos medicamentos existe essa preocupação também. Então, existe a normativa do destino adequado, né? Então, sobrou resíduos de medicamento, ele deve ser encaminhado à fonte de origem, onde você adquiriu, né, esse medicamento. Então, isso é uma coisa que ainda vai mudar, né, e nós vamos ter que ter pontos de coleta desses medicamentos para que a gente consiga ter um controle. Porque é risco eu jogar restos de antibiótico dentro de um lixo comum? Nos Estados Unidos, os trabalhos já mostraram que a água que chega na torneira para se tomar já está contaminada com resíduos de antibiótico. Quais serão os efeitos desse uso a longo prazo nessa subdosagem? Nós não sabemos. O que nós temos hoje é a resistência de bactérias aos antibióticos, a maioria dos antibióticos disponíveis, né? E temos bactérias resistentes praticamente a todos os antibióticos disponíveis. Então, isso é uma coisa que toda a sociedade tem que pensar seriamente, né, no descarte e se responsabilizar. A nível de serviços, né, na área de saúde, ele já tem isso padronizado, todo esse medicamento, restos, medicamentos vencidos, ele tem um descarte apropriado, assim como resíduos de vacina, tudo isso, em algumas vacinas são vírus vivos, né, então eles vão ter que receber um tratamento diferenciado para ser descartado. Então, isso tudo já é padronizado. O maior problema realmente está dentro das próprias casas. O que fazer com tais medicamentos? Antigamente, a gente descartava no vaso sanitário e essa não é a melhor conduta hoje. Então, o ideal é que ele volte à origem. Os laboratórios terão responsabilidade de estar recolhendo, o distribuidor terá responsabilidade de estar recolhendo esses resíduos também. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter, né, social, assim como todos os outros resíduos que possam causar mal para o meio ambiente. Eu gostaria de acrescentar, do ponto de vista prático, tem medicamento ou vencido ou que sobra, ligar para a Secretaria de Saúde. Ir para a fonte é problema da Secretaria de Saúde. Eles têm uma equipe que agilizam isso. Às vezes, isso depende de nível sociocultural. Tem pessoas que não têm como ir na fonte. Então, e eu vou contar, se o programa permitir, um episódio com relação ao dispenso de remédio e o que aconteceu no consultório. Uma criança de 2 anos chegou no consultório com ataxia,
O taxi, ela estava andando mal, cambaleando, simulando o andar de uma pessoa alcoolizada, sem vômito, sem nenhuma história infecciosa. E o diagnóstico desse problema só veio depois que a avó falou que essa criança brincava no quintal, onde a vizinha jogava os remédios. E dentro desses remédios tinham sedativos. Só para enfatizar a importância da destinação dos medicamentos vencidos de uso sedativo, ou para ansiedade, que hoje aumentou demais, jamais dispensar no quintal, ou no quintal próprio do vizinho, e ligar para a Secretaria de Saúde. Algumas farmácias já têm Algumas farmácias já têm um local para a gente depositar. Eu acho que a Secretaria até orienta. Olha, vai em tal lugar, ou venha para cá, ou nós vamos mandar o agente de saúde. Muito bem. Houve um trabalho, inclusive, foi realizado em Londrina, né, que uma equipe, né, mostrou medicamentos junto, né, com doces, né, esses confetes, né, de doces, né, misturando com medicamentos para ver se a criança ou seu próprio adulto distinguia qual que era o comprimido, qual que era o doce, né? E havia muita confusão. Então é importante que geralmente, né, os pais em casa, como a gente fala, a casa, principalmente a cozinha, né, quer dizer, é um lugar muito perigoso, né? Entre eles no armazenamento de medicamentos, né? Que esses medicamentos fiquem colocados bem longe do alcance das crianças, para evitar as intoxicações. Muito bem, nós estamos terminando, né? Antes, porém, eu gostaria que vocês tivessem uma ideia a respeito da agenda cultural da semana. Eu quero agradecer a presença de todos. Infelizmente o tempo é impossível de a gente abordar, né, todos esses assuntos, né, mas eu agradeço a colaboração de todos os nossos entrevistados aqui no nosso programa hoje, né. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar o nosso e-mail, o nosso Facebook, né, e vocês poderão tirar as suas dúvidas. Agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. O nosso muito obrigado. Música